Era como atravessar um véu ancestral, espesso e silencioso, onde o ar já não carregava o peso dos dias comuns, mas sim o murmúrio dos que vieram antes. Um passo adiante, e o mundo conhecido começava a se esfarelar como poeira antiga, dissolvendo-se sob a umidade de uma névoa eterna que abraçava tudo com um cuidado melancólico. As árvores, distantes e altas, tremeluziam como sombras de um sonho esquecido, e cada gota de orvalho parecia conter em si ecos de uma canção há muito não entoada. O silêncio era absoluto, mas não vazio. Ele carregava o som das eras, como se cada folha caída contasse, em sua queda, uma história perdida. Nesse instante de suspensão, quando o tempo já não corria com pressa e a realidade parecia hesitar, sentia-se um chamado. Não era um grito, tampouco uma voz. Era um pulsar antigo, que vinha de dentro e de fora, que ressoava nos ossos, no sangue e na memória adormecida. Um sussurro que dizia: volte. A voltar para onde? Para um lugar que o coração reconhecia, mesmo que a mente resistisse. Uma terra esquecida pelo mundo, mas não pela alma. Uma terra envolta em brumas eternas, onde cada pedra, cada tronco, cada corrente de vento guardava algo que nunca fora totalmente perdido, apenas escondido. Um refúgio não do tempo, mas do esquecimento. Havia naquele convite silencioso uma promessa de reencontro com algo que jamais fora nomeado, mas cuja ausência era sentida com intensidade nas noites de insônia e nos dias cinzentos. Era a saudade de um lar que talvez nunca existira, mas que morava fundo nos sonhos dos que buscavam mais do que respostas. Ansiavam por sentido. A névoa de Pandaria não escondia, ela protegia. Protegia memórias frágeis demais para o mundo, lembranças que sobreviviam apenas em fragmentos, guardadas em olhos que já haviam chorado sem saber porquê. Era ali, entre folhas molhadas e templos soterrados, que os mitos sussurravam novamente, dispostos a se revelarem àqueles dispostos a escutá-los. E então, quando os sentidos se entregavam e os passos já não obedeciam à razão, compreendia-se a essência daquele lugar. O tempo ali não corria, ele respirava. O presente era apenas o eco suave do que já havia sido vivido, e o futuro, uma miragem que se moldava ao ritmo da alma. Pandaria não era um ponto no mapa, era um limiar, um estado de espírito, um santuário para os que, mesmo sem saber, carregavam o peso de lembranças que não lhes pertenciam, ou que talvez fossem tudo o que sempre tiveram. E assim, a jornada começava, não com um destino, mas com a rendição ao chamado silencioso daquilo que sempre esteve à espera. Atravessar os limites do vale era como mergulhar no coração de um sussurro ancestral. As primeiras árvores erguiam-se como sentinelas de tempos imemoriais, seus troncos retorcidos lembrando colunas de templos em ruínas e suas copas densas filtrando a luz até que o dia se tornasse crepuscular. Mesmo sob o sol, o ar era pesado de lembranças, e cada brisa parecia carregar fragmentos de palavras não ditas, de promessas partidas, de gritos abafados por séculos de silêncio. As folhas, quando movidas pelo vento, não soavam como folhas comuns. Seu som assemelhava-se a vozes distantes, evocando nomes que já não eram lembrados por ninguém, exceto por elas. A cada passo dado na trilha tortuosa da floresta, uma sensação inexplicável se intensificava, como se olhos invisíveis observassem, não com desconfiança, mas com reconhecimento. Era como se os próprios galhos se inclinassem ao seu redor, não por hostilidade, mas em reverência. E então, em meio à quietude que jamais era total, vinham os sussurros, suaves, quase imperceptíveis no início, até se tornarem claros. Não eram línguas humanas, mas a linguagem do próprio vale, onde cada árvore carregava a memória de um guerreiro esquecido, de um espírito que um dia caiu sem glória e sem sepultura, mas que a terra, com sua compaixão ancestral, se recusava a apagar. Os troncos mais antigos, marcados por cortes e cicatrizes de batalhas que já não tinham data, pulsavam com energia quase viva. Encostar a palma da mão contra sua casca era como reviver uma história inteira em um instante. O momento da queda, o último pensamento, a derradeira esperança. Os viajantes que ali passavam, e eram poucos, não deixavam o vale da mesma forma. Algo dentro deles mudava. Os sonhos ficavam mais vívidos, e as dores que não tinham explicação ganhavam contornos, como se aquelas almas antigas tocassem as novas para entregar-lhes uma centelha de sua memória. Não havia trilhas demarcadas, pois o caminho mudava conforme a alma de quem o percorresse.
Os que buscavam redenção eram guiados pelos murmúrios mais profundos. Os que desejavam esquecer, por sons suaves que os conduziam à confusão. Aquela floresta não era feita apenas de madeira e musgo, mas de lembranças. Ela reconhecia os passos dos perdidos, dos arrependidos, dos guerreiros que ainda travavam batalhas invisíveis dentro de si. E aos que ousavam escutar, ela contava tudo, sem pressa, sem julgamento. Apenas contava, ali, onde a natureza guardava os ecos de uma era de ferro e fogo. O passado não dormia. Ele andava entre os troncos, disfarçado em raízes, escondido nos olhos dos corvos que observavam do alto. Era impossível passar incólume. A floresta via, sentia, compreendia e, sobretudo, lembrava. Ao adentrar a clareira sagrada no coração do vale, o som dos sussurros das árvores dava lugar a um silêncio absoluto, profundo, como se o próprio mundo prendesse a respiração diante do que ali se revelava. O lago, envolto em névoa tênue, estendia-se como um espelho imaculado entre pedras cobertas de musgo e raízes expostas que desciam lentamente até suas margens. Nenhuma ondulação, nenhum som de água em movimento. Ele permanecia imóvel como uma superfície encantada, protegida por um feitiço antigo, intocado por tempo ou tempestade. Era o olho de Shenzhou, como os mais velhos o chamavam, o espelho vivo que não refletia o presente, mas o que fora enterrado no íntimo. Aquele que ousava aproximar-se via, ao primeiro olhar, não sua imagem física, mas uma sequência de cenas que pareciam brotar diretamente da própria alma. Momentos esquecidos, decisões evitadas, rostos apagados pelo tempo ou pela dor. A superfície límpida, ao ser encarada com sinceridade, revelava não o passado glorioso contado com orgulho, mas as pequenas vergonhas, os instantes de fraqueza, os amores perdidos por orgulho, os erros cometidos em silêncio. Era uma experiência que poucos suportavam por mais de alguns instantes, pois não havia engano possível diante do lago. Ele refletia apenas verdades. Os viajantes, ao verem sua história oculta sendo exibida como um desfile inevitável, sentiam-se despidos de máscaras que talvez nem soubessem que usavam. Um antigo guerreiro caído, agora apenas um andarilho de olhos opacos, caiu de joelhos às margens, quando o lago lhe mostrou o momento em que deixara seu irmão morrer, movido por inveja. Uma jovem buscadora, vestida com túnicas de peregrina, estremeceu ao ver-se abandonando a mãe doente por medo de fracassar. As lágrimas não eram apenas comuns ali, eram o único tributo aceito, pois cada gota que caía na água se tornava uma nova parte dela, como se o lago se alimentasse da sinceridade dos corações para manter viva sua memória líquida. Mas não havia punição. O lago não julgava. Ele apenas revelava. O verdadeiro tormento vinha do enfrentamento com o que se havia escolhido enterrar. Aquele que conseguia manter o olhar firme e aceitar o que via, dava um passo essencial na jornada. Era o primeiro limiar de redenção. A coragem de encarar não o inimigo externo, mas a sombra interior. Muitos se afastavam correndo, recusando o que lhes era mostrado. Outros, paralisados, permaneciam ali por dias, presos em si mesmos, até que a própria floresta os envolvia em sono e lamento. Na superfície do lago não havia heróis, apenas verdades, e cada verdade descoberta se tornava um passo, um peso a menos, uma ferida reconhecida. E esse reconhecimento, por mais doloroso, era o que fazia a alma continuar, pois não há cura sem revelação. E não há caminho sem o confronto do que fomos para descobrir quem ainda podemos ser. Quando o silêncio da floresta se tornava tão denso quanto a névoa que rastejava pelo chão, era sinal de que os ventos antigos começavam a mudar, preparando o véu do mundo para se erguer, mesmo que por poucos instantes. Era nesses momentos que eles surgiam, não como aparições assustadoras ou espectros vingativos, mas como sombras suaves de luz difusa, flutuando entre as árvores com a leveza de uma prece não dita. Eram os guardiões do eco, espíritos que haviam sido esquecidos pelo mundo dos homens, mas que ali, no vale, haviam encontrado refúgio e propósito. Oferecer lembranças, não como fardos, mas como dádivas. Não possuíam forma definida, mas cada um irradiava uma emoção distinta. Uns vinham cercados por um calor reconfortante, como o abraço de uma saudade aceita. Outros carregavam um frio melancólico, como uma canção interrompida antes da última nota. Eles não falavam, pois suas palavras não precisavam de som. Tocavam a alma diretamente, entregando fragmentos de vidas que não eram suas,
mas que se tornavam parte do viajante no instante em que eram recebidas. Cada oferenda era única, cada lembrança entregue, sagrada. A aproximação deles não era imposta. Era necessário estar receptivo, com o coração despido e o orgulho adormecido. Aqueles que chegavam com fúria ou medo encontravam apenas a névoa, mas os que vinham em busca de algo além de si mesmos, esses recebiam presentes. Um guerreiro de alma fragmentada foi agraciado com a memória do nascimento de um filho que jamais conheceu. Uma sacerdotisa cega viu em sua mente os olhos de sua mãe pela última vez. Não eram ilusões, eram momentos verdadeiros, recolhidos dos campos esquecidos do tempo, preservados com ternura por esses espíritos que sabiam que toda dor precisava de lembrança para se curar. Ao aceitarem as oferendas, os viajantes sentiam-se preenchidos por uma presença nova, ou talvez antiga demais para ser compreendida, como se partes de si que haviam sido arrancadas fossem devolvidas, mesmo que nunca tivessem sido vividas de fato. A oferenda não apagava as dores, mas iluminava o caminho por entre elas. Como uma tocha acesa em uma caverna onde o medo antes reinava absoluto, os espíritos, depois de entregar sua dádiva, desapareciam lentamente entre as folhagens, retornando à quietude da floresta até que fossem novamente necessários, e aqueles que os viam, mesmo sem palavras, compreendiam o recado deixado nas entrelinhas da experiência. Nem toda lembrança pertence a quem a viveu, mas todas têm poder sobre quem está pronto para recebê-las. Quando os ecos do lago e os sussurros dos espíritos começavam a silenciar, era sinal de que o vale estava prestes a testar não a coragem, nem o conhecimento, mas a verdadeira essência da alma do viajante. Não havia portões, nem sentinelas com lanças. Os guardiões daquele limiar eram outras criaturas, silenciosas e antigas, que não podiam ser enganadas com discursos, preces ou disfarces. Eram os animais do vale, seres que caminhavam entre o espiritual e o terreno, portadores de um julgamento mais puro do que qualquer tribunal humano, o julgamento da intenção. A princípio pareciam bestas comuns, moldadas por séculos de floresta e névoa. Um cervo de olhos âmbar que observava, imóvel, à distância. Um tigre branco de andar majestoso que surgia entre as sombras sem emitir um único som. Corvos negros que voavam em círculos precisos sobre trilhas invisíveis. Mas não era da aparência que os distinguia. Era o olhar, um olhar que atravessava carne, voz e armadura, chegando direto ao âmago do visitante. Não se escondia nada deles, não havia como fingir nobreza, nem mascarar egoísmo. Eles sabiam, ao primeiro encontro, não atacavam, não fugiam, permaneciam, estudavam, e dependendo do que viam no interior daquele que cruzava seu caminho, decidiam. Alguns viajantes relatavam sentir uma paz inusitada ao serem fitados por um desses seres. Uma leveza que se espalhava pelo corpo como se tivessem sido aceitos, como se a floresta dissesse, você pode continuar. Outros, no entanto, sentiam um peso esmagador, um mal-estar que os fazia recuar sem compreender exatamente o porquê. A verdade era simples. Os animais guardiões não puniam, mas impediam que mentiras seguissem adiante. O cervo apenas caminhava à frente daqueles cuja alma buscava cura e entendimento, guiando-os até clareiras esquecidas onde novos fragmentos de si mesmos os esperavam. O tigre, por outro lado, revelava-se àqueles que carregavam fúria contida, desafiando-os a não lutar, mas a compreender a origem de sua cólera. E os corvos acompanhavam os que haviam traído a si mesmos, sussurrando, em seus voos espiralados, verdades difíceis de aceitar, mas impossíveis de ignorar. Aqueles que tentavam agredir os animais, ou os viam como simples obstáculos, eram tomados por uma confusão irreversível. A floresta, então, se fechava em si mesma, e o vale os esquecia. Mas os que escutavam com o coração, os que aceitavam ser vistos por inteiro, encontravam nos olhos dessas criaturas não o reflexo de um inimigo, mas de um companheiro silencioso, um espelho vivo da jornada interior. Pois ali, onde a palavra não bastava, onde o gesto não enganava, a única verdade que contava era a intenção, e ao ser reconhecida, ela se tornava chave e sentença, fardo e liberdade. A travessia só era permitida a quem estivesse disposto a ser lido por inteiro. O centro do vale não era marcado por monumentos nem altares.
Era um vazio, um espaço suspenso entre realidades, onde o som desaparecia e até mesmo o vento hesitava. Era ali que o primeiro verdadeiro desafio se manifestava, não como uma criatura ou um enigma a ser desvendado, mas como uma presença invisível que invadia o peito com um peso indescritível. Não se tratava de lembrar o que fora esquecido, era mais profundo. Era o chamado para relembrar o que jamais fora vivido. E ainda assim, fazia parte de si como se sempre tivesse existido. Aquele que ali permanecesse tempo suficiente, começava a sentir a dilatação do tempo, como se anos e instantes se confundissem. As sensações vinham em ondas, uma saudade avassaladora por algo que nunca se teve, a dor intensa de uma perda cuja lembrança não possuía rosto, a ternura por alguém que talvez nunca tenha existido, ou que existiu, mas em outro fio do destino. Em uma bifurcação não escolhida, era o vale fazendo pulsar, dentro do visitante, as memórias herdadas da própria alma, fragmentos de outras vidas, ecos de possibilidades nunca vividas, ou apenas o despertar de emoções há muito enterradas. Não havia mapa para atravessar essa provação. Alguns viajantes sucumbiam à vertigem de sentir o que não compreendiam. Eram tomados por delírios, confundindo presente e passado, realidade e lembrança. Outros permaneciam imóveis, com lágrimas escorrendo por um rosto imóvel, olhando para um ponto no nada e enxergando tudo. Um guerreiro ajoelhado viu-se por instantes, criança de novo, não no lar que conheceu, mas em um que nunca existiu, onde era amado por um pai que jamais esteve lá. Uma jovem, em transe, sentiu o peso de uma promessa feita em outro tempo, em outra vida, mas cujo eco a perseguia como um sussurro esquecido desde o nascimento. A verdade se tornava clara apenas para os que se rendiam por completo. Nem toda lembrança precisa ser vivida para ser real. Algumas habitam o tecido da alma desde antes da primeira respiração. São legados invisíveis, dores herdadas, amores ancestrais. São cicatrizes que nascem conosco, sem que saibamos de onde vieram. Quando o visitante aceitava essa verdade, algo mudava. O vale reconhecia. Uma leve brisa, quase imperceptível, soprava pela primeira vez naquele centro de silêncio. E então, apenas então, o viajante era tocado pela sabedoria do lugar. Para continuar, não basta lembrar quem se é. É preciso sentir o que poderia ter sido. O primeiro desafio estava cumprido, não com respostas, mas com entrega. Nos cumes envoltos por brumas eternas, onde nem mesmo os ventos ousavam permanecer por muito tempo, erguia-se o que restava de um templo esculpido diretamente na montanha. Suas paredes, gastas pelo tempo e cobertas por líquens dourados, pareciam sussurrar segredos a cada passo. Nenhuma estrada levava até ele, nenhuma trilha indicava o caminho. Era como se o próprio tempo decidisse quem estaria pronto para encontrar aquele lugar onde a realidade tocava o véu do mitológico. E ali repousava a lenda que há milênios era passada entre murmúrios e cânticos esquecidos, a da serpente celeste. Diziam os antigos que ela foi a primeira forma de sabedoria a se materializar quando o mundo ainda era jovem. Não era feita de carne nem de osso, mas de luz condensada e memória pura, moldada pelos sonhos de deuses esquecidos. Por eras, ela sobrevoou os céus de Pandaria, desenhando no firmamento seus movimentos serenos e infinitos, trazendo equilíbrio e harmonia entre reinos e estações. Mas os homens, como sempre, esqueceram, deixaram de contar sua história, pararam de olhar para o céu. E então, silenciosamente, ela adormeceu entre as nuvens mais altas, selada no coração do templo que seus próprios devotos haviam erguido para lembrá-la. Mas a lenda dizia mais. Contava que, sempre que o mundo se afastava de sua essência, sempre que a arrogância substituía a reverência, a serpente começava a despertar, não com fúria, mas com uma melancolia profunda, como quem retorna a um lar que não a reconhece mais. Seu despertar não era um evento catastrófico, era um lamento, um choro cósmico que fazia as montanhas tremerem, os mares recuarem e as almas esquecerem o que jamais deveriam ter abandonado. No templo, símbolos serpenteavam pelas colunas como se estivessem vivos. As escadarias, infinitas e sinuosas, subiam pelos céus, como se tentassem alcançar os domínios onde a serpente dormia. Cada degrau carregava um ideograma antigo, representando uma emoção humana: temor, devoção, arrependimento, redenção. Subi-las era mais do que um teste físico.
Era uma penitência espiritual. Cada passo fazia o viajante sentir o peso do esquecimento da humanidade, como se a própria montanha lamentasse por ter sido deixada no silêncio. Ao alcançar o último patamar, onde o céu parecia mais próximo que a terra, uma escultura colossal dominava a paisagem. Uma serpente de olhos fechados, enrolada sobre si mesma, com as escamas esculpidas em jade e bronze, envolta por fitas de seda púrpura, já esmaecidas pelo tempo. Era ali que se entendia a verdade da lenda. A serpente não dormia por fraqueza, dormia por tristeza, e o que a despertava não era grito, nem oração, mas o retorno da lembrança. Ela se movia quando o mundo voltava a contar sua história. Quando alguém, sozinho entre os ventos, sussurrava seu nome com o coração aberto. E o nome, esquecido por séculos, ainda ecoava entre as pedras. Não nos livros, não nos cânticos, mas nas almas dos que sentiam, mesmo sem saber, a falta de algo que os ancestrais um dia veneraram com lágrimas e cânticos ao pôr do sol. Após a revelação da lenda e o peso silencioso do nome da serpente celeste recair sobre o espírito do viajante, um novo caminho se erguia, ou melhor, flutuava. Era como se a própria montanha decidisse suspender sua rigidez e oferecer ao escolhido uma trilha de ascensão não apenas física, mas interior. Escadarias feitas de pedras milenares, esculpidas com detalhes impossíveis, estendiam-se pelo vazio, flutuando entre colunas de névoa e pilares etéreos que oscilavam com a respiração do mundo. Não havia corrimões, nem base visível. Cada degrau pairava por si, sustentado apenas pelo juízo silencioso do templo sobre a alma daquele que o pisava. Ao primeiro passo, a ilusão de firmeza se esvaía. O chão oscilava de leve, como se questionasse a decisão. E logo o viajante compreendia. Não era o peso do corpo que fazia os degraus se manterem, mas a clareza do espírito. Cada dúvida, cada medo, cada emoção mal resolvida reverberava através dos pés e fazia o próximo degrau tremer. A escadaria não aceitava pressa, tampouco fingimentos. Ela exigia equilíbrio não do corpo, mas da alma. Aqueles que subiam com fúria, tentando vencer a si mesmos com força, eram repelidos. Os degraus desapareciam sob seus pés, e eles caíam não para a morte, mas para o esquecimento temporário, retornando à base do templo sem saber quanto tempo se passou. Já os que se entregavam à vulnerabilidade, aceitando os próprios conflitos sem tentar escondê-los, eram levados suavemente pela escadaria, como se cada degrau os reconhecesse, validasse sua presença e lhes oferecesse passagem. À medida que a subida prosseguia, visões surgiam à volta. Não eram ilusões, mas projeções vívidas do subconsciente. Em uma curva, um viajante via sua infância sob o olhar de um pai severo que nunca o compreendeu. Em outra, a imagem de um amor perdido o aguardava, não para acusar, mas para lembrar que nem todo adeus é uma falha. As visões não falavam, apenas existiam, e seu impacto dependia da coragem com que eram encaradas. O templo não queria que se esquecesse a dor, nem que se buscasse superá-la com pressa. Ele exigia presença. Exigia que cada degrau fosse aceito como um reflexo de dentro, um deslize emocional, um pensamento de negação, e a escadaria tremia, ameaçando desabar. Mas quando a mente encontrava um ponto de serenidade, quando o coração se aquietava mesmo diante de lembranças cruas, o caminho se iluminava. A névoa se abria brevemente, revelando o céu mais claro já visto, como se a própria serpente, ainda adormecida, reconhecesse o esforço silencioso daquele que a procurava. Subir ali não era conquistar alturas, era atravessar os abismos internos e descobrir, entre um degrau e outro, que o verdadeiro templo sempre esteve no próprio espírito, no topo das escadarias flutuantes, onde o ar tornava-se rarefeito e o silêncio era tão absoluto que fazia o coração parecer ensurdecedor. Aguardava o mais inesperado dos encontros. Não havia salões dourados nem altares monumentais, apenas um pátio circular, delimitado por pilares cobertos de musgo prateado e vento que parecia sussurrar em outra língua. Ali, flutuando ligeiramente acima do solo, estavam eles, os monges etéreos. Suas formas não seguiam a lógica humana. Eram contornos de luz pulsante envoltos em mantos translúcidos, como brumas com alma,
como pensamentos manifestados em forma. Eles não falavam, nem se moviam de modo convencional. Suas presenças, no entanto, preenchiam o espaço com uma densidade quase tangível de sabedoria antiga, como se o próprio ar carregasse séculos de contemplação e verdade. Seus olhos, se é que aquilo podia ser chamado assim, eram portais para dimensões onde o tempo seguia outros ritmos. Encará-los era como mergulhar no próprio inconsciente, e era assim que ensinavam, não com palavras, mas através de sonhos, visões e sensações profundas que invadiam o espírito do viajante no instante em que ele permitia ser tocado. Ao repousar-se no centro do pátio, o visitante era tomado por um torpor suave. O corpo permanecia ali, imóvel, enquanto a mente era projetada para dentro de paisagens simbólicas, carregadas de significados ocultos e memórias que não pertenciam ao tempo linear. Um guerreiro viu-se, em sonho, vivendo a vida de um simples jardineiro, cuidando de flores que representavam cada pessoa que feriu. Uma curandeira, em transe, foi conduzida por uma estrada de areia, onde cada grão representava um arrependimento não vivido. Os monges guiavam essas jornadas sem interferir, apenas observando, como quem zela pelo crescimento de uma semente já plantada. Suas energias moldavam os contornos da experiência, forçando o sonhador a confrontar símbolos poderosos. Uma espada quebrada que sangrava, uma criança que chorava sem rosto, uma ponte que levava de volta ao útero. Não era uma punição, era uma travessia. Cada um recebia exatamente o que precisava, ainda que não fosse o que desejava, pois naquele templo, desejo era um luxo, necessidade, uma verdade. Ao retornar do transe, o viajante trazia no olhar algo de diferente, como se uma camada de véu tivesse sido retirada do mundo. Não havia explicações, apenas sensações. Uma paz estranha, inquieta, a impressão de que havia compreendido algo essencial, mesmo que não soubesse traduzir em palavras. Era isso que os monges ofereciam: sabedoria sem forma, aprendizado que se alojava na alma e se manifestava aos poucos, dias ou até anos depois. Eles não cobravam, não julgavam, apenas observavam e desapareciam lentamente, como a névoa se desfaz ao toque do sol, deixando para trás apenas a certeza de que a sabedoria mais profunda não é ensinada, é revelada, quando o espírito está pronto. Ao final do pátio, oculto por véus de seda envelhecida, que tremulavam mesmo sem vento, havia um portal semicircular talhado em pedra lunar. Passá-lo era um gesto solene, pois apenas os que haviam suportado os sonhos dos monges etéreos conseguiam manter-se em pé diante daquilo que viria a seguir. Dentro da câmara, o tempo parecia paralisado. O ar denso, carregado de uma energia quase cerimonial, como se a própria montanha prendesse a respiração. No centro, sobre um pedestal negro como a noite, repousava a relíquia que há séculos dormia aguardando o toque de um herdeiro de lembranças. O espelho de jade não era grande, tampouco ornamentado. Sua moldura era simples, com entalhes desgastados por eras, mas sua superfície não refletia o rosto daquele que o encarava. O que ele devolvia era a linhagem, as raízes, as escolhas feitas muito antes do primeiro suspiro do viajante. Ali, o tempo retrocedia sem aviso, e a alma era levada, com brutal sinceridade, através das decisões que moldaram a própria existência antes mesmo dela ser vivida. O viajante via, como um espectador condenado à consciência, as escolhas de seus ancestrais. Um líder que selou um pacto covarde para salvar sua linhagem. Uma matriarca que traiu uma irmã por medo de dividir poder. Um guerreiro que, ao vencer uma guerra, destruiu a paz para as gerações futuras. Nada era escondido. Nenhuma história era suavizada. O espelho mostrava o que havia sido varrido sob o tapete da tradição, os fardos silenciosos herdados pelo sangue, e cada erro, cada desvio, pulsava agora dentro do peito do observador como se fosse seu. A relíquia não julgava, mas também não perdoava. Ela exigia que se visse, que se aceitasse. Pois o peso da herança não está apenas nos nomes e brasões, mas nas decisões enterradas que ainda ecoam através das ações involuntárias de quem vive. Muitos caíam de joelhos, tomados por vergonha ou fúria. Outros gritavam, recusando-se a aceitar que carregavam dentro de si fragmentos de covardias passadas. Mas os que suportavam, os que permaneciam, olhos fixos, respiração trêmula, esses eram transformados, pois ao final da visão,
O espelho mostrava algo mais, uma chance, um fio, uma escolha futura que poderia quebrar o ciclo. E então, por um breve instante, a superfície de Jade se tornava límpida, refletindo o viajante como se dissesse: agora você também faz parte dessa história. A relíquia era, acima de tudo, um pacto. Aquele que a encarava carregava dali em diante não apenas a memória de sua linhagem, mas a responsabilidade de não repetir seus erros. Ao deixar a câmara do espelho de Jade, não era apenas o corpo que parecia mais pesado, era o espírito que agora carregava o peso do que fora revelado. Os degraus do templo não levavam de volta, mas adiante, serpenteando por entre nuvens douradas como trilhas de uma consciência em expansão. E então, no silêncio absoluto de uma sacada elevada, com vista para os vales encobertos por névoa e horizonte sem fim, a revelação finalmente se impunha, não com voz, nem com imagem, mas com uma clareza que invadia a alma como um trovão contido. Toda busca começa com um arrependimento não curado. Não importava o motivo pelo qual o viajante havia iniciado sua jornada. Não importavam os nomes dados à dor, à perda ou à dúvida. Todos os caminhos, em sua essência mais nua, nasciam do mesmo ponto. Um momento negado, um erro jamais enfrentado, uma escolha feita com as mãos trêmulas, o coração cego, e a esperança de que o tempo apagasse suas consequências. Mas o tempo não apaga, ele guarda, e o templo, com sua sabedoria cruel e compassiva, revelava que o primeiro passo de qualquer caminho verdadeiro não era o desejo de encontrar, mas a coragem de encarar aquilo que ainda pulsa nas sombras da lembrança. Ali, diante da vastidão de Pandaria, o viajante compreendia que não buscava respostas, mas redenção, e que a redenção só era possível quando o arrependimento deixava de ser evitado e passava a ser sentido por inteiro. Era preciso descer até o ponto mais escuro da própria memória e aceitar o que ali estava, uma palavra não dita, um pedido de perdão jamais pronunciado, uma despedida silenciada pela covardia. Era esse o combustível secreto que movia os passos, que fazia a serpente abrir os olhos nas alturas, que despertava os monges em seus sonhos sem fim. O templo não curava, ele desnudava, e ao fazê-lo, colocava diante do visitante a escolha final: seguir carregando o arrependimento, fingindo que não lhe pertence, ou acolhê-lo como parte indissociável de sua história. A partir desse momento, o viajante já não era o mesmo. E Pandaria o sabia. A bruma começava a se abrir mais adiante, revelando uma trilha que serpenteava em direção a um novo território, onde as respostas não seriam mais dadas, teriam de ser construídas, passo por passo, com a verdade exposta e o passado aceito, pois não há caminho verdadeiro que não passe pelo coração quebrado, e não há jornada digna que não comece com a ferida que ainda dói, aquela que sempre esteve ali, silenciada sob 1000 outras dores. Atravessar o portal de rocha fluida, esculpido sob o altar da serpente adormecida, significava renascer em um espaço onde a umidade não era apenas percepção, era matéria. Ali, no âmago da montanha suspensa por nuvens, encontrava-se uma biblioteca que desafiava a lógica do mundo. Não havia prateleiras, nem livros, tampouco paredes sólidas. Havia apenas o ar, pesado, translúcido e carregado de gotas cristalinas, estáticas como joias flutuantes. Cada gota guardava uma história imemorial, contida em seu interior como se fosse um universo inteiro preservado em miniatura. Caminhar por aquele espaço etéreo era mergulhar em um santuário construído pela própria chuva, suspensa em homenagem às lembranças que se recusam a se dissipar. O chão tornou-se apenas uma sugestão. Os viajantes se moviam sem pisar, como se flutuassem entre memórias líquidas. E cada gota oferecia-se, silenciosa e sem imposição, carregando narrativas que não existiam nas vozes e nos gestos. Eram histórias cortadas antes de serem contadas, sentimentos não expressos entre apaixonados, decisões soterradas antes mesmo de serem tomadas. Nesse ambiente surreal, a conexão com o invisível era imediata. Não havia estantes nem volumes organizados, apenas o espaço povoado por milhares de lembranças condensadas na forma de água suspensa. Algumas flutuavam mais alto, outras perto do solo, mas todas presentes, e bastava aproximar-se com respeito, com o coração leve ou pesado,
para ser envolvido por uma aura de reconexão silenciosa. Era como se o ser interior encontrasse aquilo que já sabia, mas havia perdido de vista. A chuva infinita não precisava molhar. Dizia o mito que essas gotas eram lágrimas de todos os esquecidos, e por isso o arquivista as mantinha suspensas, para que ninguém precisasse sofrer novamente, apenas reconhecesse. Cada gota contava mais do que palavras, e cada olhar lançado em seu interior era reconhecido por uma memória que, mesmo não sendo sua, ecoava exatamente como se fosse. Enquanto os passos flutuavam por entre as camadas da biblioteca celeste, um fenômeno sutil começava a se revelar. As gotas de chuva, que antes pareciam imóveis, vibravam levemente na presença do viajante, como se reconhecessem a chegada de alguém que há muito esperavam. Era um chamado mudo, mas irresistível, que levava o visitante a se aproximar de uma gota em particular. E ao fazê-lo, o mundo ao redor se calava. E então ela sussurrava, não em voz alta, não como um som vindo de fora, mas dentro. No exato centro da mente, no lugar onde o silêncio é mais denso, a gota começava a narrar uma história não contada. Eram memórias puras, não moldadas por cronologia ou lógica humana. Um beijo que nunca aconteceu, mas que foi sonhado noite após noite por dois corações que nunca se encontraram. Uma promessa feita em silêncio, quando um guerreiro caiu ao lado do irmão que não pôde salvar. Um nascimento interrompido por uma escolha imposta, que carregou culpa por gerações. Histórias sem palco, sem plateia, sem desfecho. Essas narrativas não eram de um povo, de uma guerra, de um império. Eram particulares, íntimas, pequenas e imensas ao mesmo tempo. Eram os fragmentos do que não foi dito, os rastros do que quase existiu. E ao ouvi-las, o viajante sentia a conexão direta com algo profundo demais para ser compreendido racionalmente. Sentia um nó na garganta sem saber por quê. Uma lágrima nascia nos olhos, não por tristeza, mas por identificação. Porque, de algum modo, todas aquelas histórias esquecidas também pertenciam a ele. A biblioteca não era feita para ensinar, mas para lembrar. E ao ouvir uma dessas gotas, o buscador descobria dentro de si emoções que jamais havia acessado. Ternura por rostos desconhecidos, luto por perdas que não vivera, admiração por heróis que ninguém celebrava. Era uma dádiva silenciosa, a de expandir a alma com o que está além da própria experiência. De reconhecer que a dor, o amor e o arrependimento não têm dono, são legados universais, compartilhados por todos que respiram. A gota, ao concluir seu sussurro, tornava-se ligeiramente opaca, como se despedisse, e outra, mais adiante, começava a brilhar. Era um convite contínuo, cada gota, um mundo, cada história, um espelho, e o viajante, agora transformado, começava a perceber que parte de si jamais fora individual. Ele era feito também das histórias que ninguém teve tempo ou coragem de contar. No coração suspenso daquela biblioteca feita de gotas e silêncio, onde o tempo deixava de ter valor e o espaço se dobrava em múltiplas direções, aguardava o guardião supremo da memória líquida, o arquivista da chuva infinita. Ele não tinha forma definida, mas sua presença era inegável. Pairava entre os véus de névoa com a solidez de uma montanha e a leveza de uma brisa ancestral. Seu rosto estava sempre coberto por uma máscara de jade pálido, lisa, sem expressão. Ali, onde olhos deveriam brilhar, havia apenas dois vazios profundos e silenciosos. O arquivista era cego, mas não como os homens compreendem a cegueira. Ele não via o mundo externo. Ele via apenas o que já foi sentido. Ao se aproximar dele, não era necessário apresentar-se, nem pronunciar nome, dor ou busca. Bastava estar. O arquivista se inclinava lentamente, como quem escuta as batidas de um coração ferido, e então revelava, não com palavras, mas com sensações puras, que invadiam o espírito com a força de uma maré emocional incontida. O viajante era tomado por imagens, não de cenas, mas de sentimentos condensados. Um abraço que nunca se deu, uma culpa escondida sob camadas de orgulho, um silêncio que custou mais do que qualquer grito, porque o arquivista não colecionava fatos. Ele não arquivava datas, nem nomes, nem conquistas. Sua biblioteca era feita da essência invisível de cada emoção jamais expressa, de cada escolha sentida profundamente e esquecida à força. Cada gota que flutuava ao seu redor
Era parte de um campo invisível que ele lia como quem decifra constelações no escuro. Seus dedos, envoltos por faixas finas de linho úmido, deslizavam por essas gotas como quem lê páginas feitas de lembrança e lágrima. Ele era a consciência que escutava o que ninguém teve coragem de dizer. O eco vivo do que foi sentido tão intensamente que o mundo não suportou guardar. E ele, cego para o mundo visível, via com clareza absoluta os caminhos tortos da alma humana. Não julgava, não aconselhava, apenas mostrava, permitindo que cada um, ao encará-lo, reconhecesse dentro de si aquilo que precisava emergir. E então, como em um suspiro, o viajante compreendia. Mais importante do que lembrar o que aconteceu era sentir o que aquilo causou, porque são os sentimentos, e não os fatos, que moldam a jornada da alma. E o arquivista, em sua cegueira perfeita, via com a intensidade de 1000 olhos aquilo que mais importa, o que fomos quando ninguém estava olhando. Após o silêncio profundo do encontro com o arquivista, quando o espírito do viajante já estava entrelaçado aos véus sensoriais do que fora sentido e jamais nomeado, chegava o momento do confronto inevitável. Era então que, sem voz, sem movimento, apenas com o peso de uma presença invisível, o arquivista deixava cair uma única gota sobre o chão suspenso da biblioteca. A gota, ao tocar o espaço, reverberava como um sino, ecoando por todos os cantos do templo sem paredes, como se o próprio céu tivesse feito uma pergunta, não com palavras, mas com vibração. E a pergunta era simples, desnuda, inapelável. O que você realmente esqueceu? Não era uma provocação, era um mergulho. No instante em que a vibração tomava o corpo do viajante, todas as memórias conscientes desmoronavam, como areia lavada pela maré. As recordações comuns, datas, nomes, perdas, feitos, tornavam-se ruído, e o que permanecia era uma sensação, um núcleo duro de silêncio incômodo, onde habitava aquilo que fora apagado não pelo tempo, mas pela vontade. Era ali, nesse ponto cego da própria alma, que residia a resposta. Algo esquecido por escolha, por dor, por medo. Algo enterrado tão profundamente que nem mesmo os sonhos ousavam tocá-lo. Um nome não pronunciado, uma promessa violada, um olhar desviado no momento mais crucial. E ao encarar isso, não com os olhos, mas com a essência, o viajante compreendia que aquela era a semente de toda sua busca. Não era o mundo que se perdera dele, era ele que se perdera de si. A pergunta ecoava, não como um som, mas como uma presença constante dentro do peito, exigindo coragem. E os que resistiam à resposta sentiam o templo escurecer. As gotas tornavam-se opacas. O arquivista afastava-se, não por punição, mas por respeito à escolha do silêncio. Mas os que enfrentavam a pergunta, mesmo tremendo, mesmo em lágrimas, recebiam em troca uma revelação. Aquilo que foi esquecido não é uma fraqueza, é o ponto de reinício. O esquecimento era o escudo, a lembrança, a espada, e a resposta, por mais dolorosa, se tornava ponte entre o que se é e o que se pode tornar. Pois a jornada não avança enquanto não se olha para o que foi deixado para trás por escolha própria. E o arquivista, em sua sabedoria cega, permanecia ali, eterno, esperando o próximo a ter coragem de ouvir, de verdade, a pergunta que ninguém quer fazer a si mesmo. Quando a última pergunta do arquivista se dissolvia no ar denso da biblioteca suspensa, o viajante era tomado por um silêncio absoluto. Não o silêncio comum, mas o tipo de vazio que antecede uma revelação profunda. Era como se o mundo ao redor parasse de respirar, como se as gotas flutuantes congelassem no tempo. E então, sem aviso, sem preparação, um som surgia, frágil no início, longínquo, como o eco de uma lembrança rejeitada, como o som abafado de uma dor que sempre existiu, mas jamais foi ouvida de fato. Um lamento, e era seu, não de outra vida, nem de outro ser. Era o próprio viajante, em algum momento esquecido, gritando para dentro, calando por fora. Um som que emergia do fundo do ser, não como um grito desesperado, mas como um soluço contido ao longo de uma existência. O tipo de choro que não se permite, que se sufoca com força, com orgulho, com a ilusão de que tudo está sob controle. Ali, diante do espelho do silêncio, o protagonista ouvia-se pela primeira vez. Era um som puro, despido de linguagem, um lamento primal, feito de todos os momentos negados, de todos os adeuses escondidos, de todos os gestos interrompidos, o som de um coração que há muito carrega uma dor sem nome. E ao ouvi-lo, algo dentro se quebrava, não com violência,
mas com a precisão de uma verdade que não aceita mais ser ignorada. O choro não vinha dos olhos, vinha de dentro, da alma. O corpo tremia, não de medo, mas de reconhecimento, porque não havia como fugir daquele som. Ele ecoava entre as gotas, reverberava no chão invisível, penetrava até os ossos, e pela primeira vez, não havia vergonha, não havia culpa, havia aceitação. O lamento não era fraqueza, era a lembrança viva de tudo que fora sacrificado para sobreviver. Era a prova de que, mesmo sem perceber, o protagonista havia resistido, havia suportado, havia se calado por tanto tempo, que ao finalmente ouvir-se, compreendia que ainda estava inteiro, mas que era hora de mudar. O arquivista não intervinha, apenas permanecia em silêncio, como um guardião que assiste a uma alma, enfim, reencontrar sua própria voz. E assim, entre lágrimas que não tocavam o chão e respirações entrecortadas pelo alívio de reconhecer-se, o viajante deixava para trás a versão que suportava em silêncio, para dar lugar àquela que agora podia finalmente falar. Ao deixar para trás a névoa da memória e os sussurros do arquivista, o caminho descia por entre ravinas úmidas, como se conduzisse o viajante ao ventre de uma lembrança coletiva, maior do que qualquer uma individual. Logo, o terreno se abria diante de um vale vasto e soturno, mergulhado em uma luz cinzenta que não vinha nem do sol nem da lua. Era uma terra suspensa entre tempos, onde o passado não dormia, apenas aguardava. Ali, erguiam-se fileiras intermináveis de armaduras em posição de combate, cada uma com a lâmina empunhada, escudos alçados, lanças apontadas para um inimigo invisível, mas não havia corpos. As armaduras estavam vazias, ocupavam o espaço como marionetes abandonadas por seus mestres. O campo de batalha estava congelado no instante anterior ao clímax, como se toda uma guerra houvesse sido suspensa em pleno movimento. Caminhar por entre elas era como atravessar um tribunal silencioso. O metal oxidado reluzia em tons sombrios, e cada armadura parecia observá-lo com olhos ausentes. Algumas ainda ostentavam insígnias de clãs extintos, outras carregavam entalhes de orações esquecidas. Não havia vento, não havia som, apenas o rangido metálico, fraco e contínuo, das estruturas ressecadas pelo tempo, como se esperassem o comando final que jamais veio. Era ali que a guerra adormecida repousava, um confronto que nunca aconteceu, mas que estava prestes a eclodir eternamente. A lenda dizia que aquele campo era o reflexo físico de todas as batalhas não lutadas, as que foram interrompidas por medo, por dúvida, por arrependimento, os conflitos entre irmãos que foram silenciados, mas nunca resolvidos. As guerras interiores jamais declaradas, mas sempre presentes. Cada armadura representava uma história inacabada, um duelo que se desenhou no coração de alguém, mas que nunca encontrou desfecho. E então, no silêncio sufocante daquele lugar, o viajante compreendia. Ele também fazia parte daquele exército. Sua presença ali não era casual. Entre aquelas figuras imóveis, uma armadura refletia sua própria sombra. Não uma igual, mas a que teria usado, caso tivesse escolhido lutar uma batalha que evitou. Ao se aproximar dela, sentia um frio subir pela espinha. A armadura não o atacava, apenas o esperava, pois ali, naquele campo onde o tempo se recusava a avançar, a guerra não era entre inimigos, era entre versões de si mesmo. E a pergunta sussurrava, invisível no ar: você ainda carrega na espada? Entre as fileiras imóveis de armaduras vazias, onde o silêncio parecia absoluto, uma vibração sutil começava a tomar forma, quase imperceptível, como o sussurro do vento entre folhas mortas. Mas não era vento, era voz. Muitas vozes, cruzando o espaço entre aço e esquecimento, surgiam murmúrios que logo se transformavam em discussões inflamadas, embora sem gritos, como um trovão contido preso sob a terra. Eram os soldados, não de carne, mas de essência. Espíritos antigos que não descansavam, pois suas guerras nunca encontraram desfecho. Eles surgiam aos poucos, moldados por névoas e lembranças, caminhando entre as armaduras como sombras inquietas, condenadas a reviver os mesmos dilemas por séculos. Eram figuras espectrais, alguns com traços ainda humanos, outros completamente dissolvidos no tempo. Debatiam estratégias que jamais foram executadas, erros que não puderam corrigir, acusações feitas há eras, promessas quebradas entre batalhas interrompidas. Discutiam incessantemente, não com raiva, mas com a urgência de quem precisa ser ouvido para enfim partir. Um general espectral,
Com olhos vazios e voz grave como rocha rachada, acusava seu tenente por uma retirada que ele mesmo ordenara. Uma arqueira, com flechas feitas de luz, defendia sua escolha de poupar um inimigo ferido, enquanto os outros a culpavam pela queda de um bastião. Um jovem soldado, ainda com sangue ilusório nas vestes, repetia sem parar as últimas palavras que nunca conseguiu pronunciar ao pai antes da batalha. Eles estavam presos, não ao campo, mas ao instante da não resolução. E quando o viajante passava por eles, as discussões cessavam, lentamente, como o mar recua diante de uma força maior. As figuras se viravam, sentiam sua presença, e começavam a se aproximar, não para atacar, não para acusar, mas para compartilhar. Aos poucos, cada espírito começava a contar sua versão, fragmentada, confusa, carregada de emoção crua. Pediam que o viajante os ouvisse, apenas ouvisse, pois sabiam que, entre os vivos, ninguém mais lembrava de suas histórias. Cada um buscava uma validação, uma testemunha, uma chance de transformar sua dor em algo compreensível. O viajante não precisava responder, só precisava sentir. E ao acolher aquelas memórias como se fossem suas, sentia o peso da guerra não travada crescer nos ombros, porque aquelas batalhas eram metafóricas, sim, mas profundamente reais. Eram os reflexos das guerras que cada um carrega dentro de si, entre dever e vontade, entre honra e sobrevivência. Naquele campo onde a guerra nunca foi vencida, compreendia-se que às vezes a paz não nasce do silêncio, mas do reconhecimento. E aqueles soldados, ao serem ouvidos, pela primeira vez em eras, começavam a desaparecer, um a um, como folhas ao vento, não em derrota, mas em libertação. Quando o último eco das vozes dos soldados se dissipava entre as colunas de aço e sombra, o vale mergulhava novamente em silêncio. Mas esse novo silêncio era mais denso, mais íntimo. Ele não vinha do campo, vinha de dentro. O viajante, agora sozinho entre centenas de armaduras que já não observavam, começava a sentir um peso diferente, não nas costas, não nos braços, mas no centro do peito, o peso da decisão que jamais havia sido tomada. Era ali que se iniciava o verdadeiro confronto, o conflito entre o desejo de lutar e a necessidade de perdoar. Tudo ao redor refletia essa tensão. As armas, ainda erguidas, pediam continuidade. Cada lâmina embainhada pulsava com a lembrança de injustiças não resolvidas. Cada escudo guardava uma ofensa ainda não esquecida. E dentro do viajante, imagens surgiam, não como visões distantes, mas como reflexos vivos da própria alma. O rosto de alguém que o feriu, um momento em que desejou vingança, a lembrança de palavras duras que jamais foram respondidas. E a chama, antiga e reprimida, reacendia, dizendo que ainda havia batalhas a travar. Mas junto a ela, vinha algo mais. Um cansaço, não físico, mas ancestral, como se, ao longo da vida, o viajante já tivesse travado tantas guerras internas que sua alma estivesse exaurida, como se o campo ao redor fosse um espelho do que ele vinha acumulando sem perceber. Mágoas, ressentimentos, confrontos não expressos. E então, pela primeira vez, surgia a dúvida: será que continuar lutando era o caminho, ou o verdadeiro desafio era abaixar a espada? A necessidade de perdoar surgia não como um gesto nobre ou superior, mas como um respiro, um chamado à sobrevivência da própria essência. Não significava esquecer o que aconteceu, ou negar a dor. Significava parar de carregá-la como uma arma. Significava olhar para o rosto daquele que o feriu, real ou imaginário, e dizer: você não me define mais. Perdoar, ali, era quebrar o ciclo, era deixar o campo de batalha não como um vencido ou vencedor, mas como alguém livre. Esse era o teste, e ele não podia ser imposto. Era o viajante quem tinha que decidir. A espada em sua mente pesava mais a cada segundo, mas, ao deixá-la cair, mesmo que só em pensamento, o som ressoava por todo o vale como uma explosão muda. As armaduras tremiam, as névoas se agitavam, o chão pulsava. Era o campo inteiro respondendo à libertação daquele que, enfim, havia escolhido não lutar mais contra si mesmo. Porque no fim, a guerra mais longa não é travada com inimigos, é travada com a própria memória. E o perdão é a única vitória que encerra uma batalha sem deixar cicatrizes. À medida que o viajante se afastava da zona central do campo silencioso, o solo começava a emitir um lamento surdo, como se aquilo que repousava sob a terra despertasse aos poucos. O nevoeiro se adensava, espiralando ao redor das armaduras mais antigas,
E do centro exato do vale, onde as lanças estavam fincadas ao redor de uma lápide sem nome, surgia a figura do general espectral. Ele não caminhava, flutuava a alguns palmos do chão, envolto por uma capa feita de cinzas e brasas extintas, e sua armadura era uma justaposição de estilos de eras diferentes, como se carregasse fragmentos de batalhas de todas as épocas. Seus olhos, duas órbitas flamejantes de cor âmbar, não transmitiam hostilidade, mas pesar. Um pesar tão antigo, tão denso, que parecia emanar do próprio chão. E ao encarar o viajante, sua voz surgiu como um trovão abafado, moldado pela eternidade do dilema que carregava. Você chegou ao ponto onde todos falharam, onde os fortes voltaram para lutar, onde os sábios voltaram para explicar, e onde os cansados se arrastaram sem saber por quê. A voz reverberava, atravessando os ossos como um toque de sinos fúnebres. Mas só os livres continuam. Ele ergueu uma das mãos, e entre os dedos, uma imagem se formou. Cenas da própria vida do viajante. Os momentos de ira, os impulsos de justiça, os ciclos repetidos de culpa e reação. Era o passado condensado, vivo, palpitando com a força de decisões que ainda exigiam desfecho. Aqui está a escolha, a mesma que eu enfrentei, a mesma que todos enfrentam: repetir ou enterrar. A primeira opção era sedutora: repetir, lutar de novo, fazer diferente, vingar o que foi perdido, corrigir os erros. Era uma escolha ativa, poderosa, cheia de propósito, mas também era uma prisão, porque repetir é alimentar o mesmo fogo, é andar em círculos, é permanecer guerreiro quando a guerra já devorou o mundo interior. Enterrar, por outro lado, era assustador. Significava soltar o que se tornou identidade, abrir mão da narrativa de injustiça, de revanche, de dor como bússola. Significava aceitar que não haveria final perfeito, nem conclusão grandiosa. Apenas silêncio, apenas paz. O general estendia a mão. Em uma réplica da espada interior que o viajante carregava. Na outra, um punhado de terra escura, fria, mas fértil. E então, sem pressionar, ele falava: a espada mantém o ciclo, a terra encerra o peso. O que você escolhe levar consigo? E ali, diante daquele espectro de séculos, o viajante compreendia. A escolha era dele, totalmente dele, mas qualquer que fosse marcaria não apenas o fim daquela jornada, marcaria o fim de quem ele fora até então. Diante da escolha imposta pelo general espectral, o tempo parou, não apenas ao redor, dentro. O viajante sentia a alma suspensa entre dois futuros, um moldado pelo aço da repetição, outro pela humildade do esquecimento consciente. A espada invisível, aquela que há muito tempo se alojara no fundo do coração, começou a se revelar em sua verdadeira forma. Não era de metal, era feita de tudo que nunca fora resolvido. Era a culpa disfarçada de honra, era a dor travestida de justiça, era a convicção silenciosa de que apenas ao manter-se ferido, poderia continuar forte. E então, algo mudou. A mão do viajante, hesitante no início, não se estendeu para a arma reluzente, nem para o eco da vingança. Em vez disso, lentamente, como se despedisse de um velho companheiro de batalhas interiores, levou os dedos ao próprio peito. E ali, naquele gesto simples, a espada se revelou. Ela saiu, translúcida, feita de lembranças afiadas, de palavras não ditas, de promessas não cumpridas. E ao ser retirada, não houve sangue, houve alívio. O general espectral observou em silêncio, não sorriu, não desapareceu. Apenas baixou os olhos, como quem presencia um ritual sagrado que não se deve interromper. O campo inteiro pareceu reagir. As armaduras rangiam suavemente. Os elmos se curvavam com um respeito que atravessava as eras. A própria terra suspirava, libertando a tensão acumulada por tantos viajantes que escolheram lutar até o fim, sem nunca questionar se era necessário. E então, o viajante ajoelhou, não por fraqueza, mas por reverência ao próprio renascimento. Enterrou a espada invisível na terra do vale, não com raiva, não com alívio, mas com um reconhecimento profundo de que ela havia servido, mas agora precisava repousar. A lâmina afundou como se fosse acolhida por uma mãe antiga, e, em seu lugar, brotou algo inesperado. Uma flor simples, de pétalas claras, que exalava um perfume suave de infância, de saudade sem dor, de lembrança limpa. A libertação era silenciosa. Não havia trombetas, nem luzes, apenas um novo ar nos pulmões, uma leveza sutil nos ombros, e a certeza de que, dali em diante, o coração não precisaria mais carregar peso algum que não fosse amor. O general,
agora envolto em névoa, desaparecia aos poucos. Você não venceu, dizia sua voz distante. Você simplesmente parou de lutar. E naquele instante, o viajante compreendia que essa era a vitória mais rara de todas. Deixando para trás os campos da guerra adormecida, o caminho do viajante seguia por uma trilha tortuosa, esculpida entre rochas cobertas por musgos antigos e árvores tortas que pareciam dobrar-se diante de um peso invisível. A neblina retornava, não como ameaça, mas como véu, densa, silenciosa, envolvente. Ela descia dos céus como um cobertor de esquecimento. E então, entre as colinas enevoadas, surgia um aglomerado de construções baixas, de telhados cobertos por líquen branco e janelas opacas. Era a vila da névoa constante. Não havia portais, guardas ou avisos. Apenas uma quietude absoluta que não era morte, era suspensão. Os habitantes caminhavam lentamente, de rosto sereno, olhos vagos, movimentos repetitivos. Ninguém parecia com pressa. Ninguém parecia alarmado, mas também ninguém sabia por que estava ali. Era como se tivessem chegado há muito tempo e esquecido. Esquecido a origem, o propósito, o destino. Viviam em ciclos curtos, fazendo as mesmas tarefas todos os dias. Varrer um chão que nunca sujava, esquentar uma sopa que jamais fervia, cuidar de flores que nunca murchavam. Cada rosto trazia traços familiares, como se o viajante os tivesse visto antes, e de certa forma sim, pois aquela aldeia era o reflexo do inconsciente. Cada morador era uma projeção de uma parte esquecida, um sentimento abafado, uma ideia que nunca encontrou forma. Ali viviam os aspectos internos que o viajante tentou enterrar. A criança medrosa, o velho que cedeu demais, a jovem que nunca disse o que sentia. Todos ali, presos num ciclo sem dor, mas também sem evolução. O mais inquietante era perceber que ninguém fazia perguntas. A vida fluía como uma peça de teatro cujo roteiro havia sido aprendido, mas não lembrado. Ninguém se questionava sobre o tempo, sobre a ausência de crianças, sobre o porquê da névoa nunca se dissipar. E o viajante, ao andar por aquelas ruas enevoadas, sentia uma tentação perigosa. Ficar, esquecer, deixar que a bruma apagasse tudo o que ainda doía, tudo o que exigia esforço, viver ali, entre rostos tranquilos e tarefas suaves, onde o tempo era uma ilusão gentil, mas a alma, mesmo cansada, ainda pulsava com a memória da jornada. E então o viajante começava a entender. Aquela vila era o refúgio final do inconsciente, um lugar onde todos os que fugiram de si mesmos acabavam. Não havia punição ali, havia desistência, e permanecer significava render-se à neblina do próprio medo. E foi ali, entre casas iguais e sorrisos esquecidos, que o viajante teve que escolher, seguir adiante, ou tornar-se mais um entre aqueles que não se lembravam por que haviam começado a caminhar. Com o passar das horas, que ali não eram marcadas por sol ou sombra, o viajante começou a perceber o padrão oculto sob a calmaria da vila. Aquilo que antes parecia serenidade, revelou-se, na verdade, um ciclo perfeito de repetição. Os moradores, espectros gentis de lembranças não confrontadas, realizavam os mesmos gestos com uma precisão mecânica, como se tivessem sido programados por uma força invisível. A mulher que varria a varanda repetia exatamente os mesmos movimentos, no mesmo ritmo, todos os dias. O velho que alimentava as pombas sempre derramava a primeira colher de grãos no mesmo ponto. A criança, de olhar parado, desenhava no chão a mesma espiral com o dedo, sem jamais terminá-la. Era um balé silencioso de rotina sem origem, uma prisão disfarçada de paz. Quanto mais o viajante observava, mais reconhecia gestos semelhantes aos próprios. Pequenos hábitos que mantivera por anos sem entender. Medos disfarçados de prudência. Palavras nunca ditas que formavam diálogos internos eternos. A vila era a encarnação perfeita da estagnação emocional. Uma encenação constante de um momento que jamais se encerrava. E ali, entre a neblina constante, cada morador era um reflexo de um estado da alma que optara por não avançar. Nenhum deles parecia sofrer, mas tampouco havia alegria. O silêncio que pairava sobre a vila não era de contemplação. Era o silêncio do esquecimento aceito. As vozes não ecoavam, as emoções não se alteravam. Não havia conflitos e, portanto,
Não havia transformação. Aquela era a morada dos que deixaram de buscar, dos que aceitaram o conforto morno do não sentir como substituto para a dor ardente da verdade. O viajante sentia a névoa tentar adormecer seus sentidos. Os cheiros eram doces demais, as cores suaves demais, as vozes ternas demais. Era como um sonho do qual não se queria acordar, e, no entanto, algo em seu peito resistia, um fio de inquietação que se recusava a ceder, um eco vindo das terras anteriores, onde se enfrentavam dores e revelações, dizendo: você ainda não terminou, porque permanecer naquela vila seria fácil, seria doce, mas também seria desistir de mudar, de lembrar, de evoluir. A bruma era um cobertor e uma cela, e o viajante, mesmo exausto, sentia que seu lugar não era ali, não ainda, pois para quem iniciou a jornada em busca de sentido, aceitar a repetição era a forma mais cruel de esquecimento. No limite da vila, onde a neblina se adensava a ponto de quase esconder o chão, havia uma pequena cabana de madeira escura, coberta por raízes que se entrelaçavam como dedos tentando mantê-la submersa no esquecimento. Poucos moradores se aproximavam dela, parecia ser evitada, como se sua presença perturbasse o ciclo silencioso da aldeia. Mas o viajante, movido por uma inquietação que não cessava, foi até lá, e ali encontrou o velho, sentado em uma cadeira de pedra lascada, envolto em mantos cinzentos e com olhos que mais pareciam espelhos embaciados pelo tempo. Ele mantinha em mãos uma lanterna que não tremeluzia. A chama era constante, âmbar e firme, como se desafiando a própria névoa ao redor. Era a última lanterna da vila, e a última verdade que ainda restava ali. O velho não falava muito. Suas palavras vinham espaçadas, como se cada sílaba exigisse um esforço para atravessar as brumas da memória. Mas quando falava, sua voz carregava séculos. Ele não era um morador qualquer. Era o último que lembrava, o último que se recusou a esquecer completamente porque estava ali. Com olhos fixos no viajante, ele disse: todos chegam até aqui por vontade e permanecem por medo. E ergueu a lanterna, iluminando os contornos de rostos esquecidos, nomes dissolvidos, vidas que perderam o fio de origem. A chama da lanterna não queimava. Ela revelava. Era a luz que expunha o que a névoa escondia, o apego àquilo que nos define pela dor, pelo passado, pelos traumas que se transformam em identidade. O velho explicou com voz baixa que cada morador da vila havia chegado ali em algum ponto de sua jornada. Guerreiros, poetas, mães, reis, ladrões, todos cansados, todos cheios de feridas que não quiseram mais tocar, e ao verem a névoa, decidiram se perder nela, não por fraqueza, mas por uma vontade quase nobre de não sentir mais. A vila os acolhia, mas também os mantinha. Era o abraço da estagnação. A lanterna, porém, era um presente, um fragmento de lembrança viva, um farol de lucidez, e apenas um viajante a cada era podia levá-la consigo, se tivesse coragem de olhar para o que ela revelava, porque sua luz não apontava o caminho para fora. Ela iluminava o que ainda precisa ser deixado para trás. O velho estendeu a lanterna. O gesto era simples, mas carregava a solenidade de um rito final. Você pode esquecê-la aqui, disse ele, como todos os outros, ou pode carregá-la e lembrar-se de quem você ainda pode se tornar. A escolha, como sempre, era do viajante. Ao receber a lanterna das mãos do velho, a luz âmbar cortou a névoa com uma intensidade serena, mas implacável. O viajante, agora portador da última chama viva daquela aldeia suspensa no tempo, começou a caminhar pelas ruas que antes pareciam imutáveis. Mas algo havia mudado. A luz da lanterna não apenas iluminava o caminho, ela revelava, e o que antes era apenas repetição monótona passou a mostrar seus contornos reais, rachaduras, poeira, detalhes ocultos, sob a bruma da rotina emocional. As casas estavam desbotadas, não pelo tempo, mas pelo esquecimento deliberado. Os olhos dos moradores, antes plácidos, agora tremiam levemente, como se a luz lhes lembrasse algo que insistiam em não recordar. A lanterna não era apenas luz, era memória. E diante dela, a verdade emergia, nua e irrefutável. Aquela vila era um reflexo, não um lugar real, mas uma manifestação vívida do medo que habita todo o coração em transição. O medo de seguir em frente. Cada alma ali presente havia parado porque, em algum momento da jornada, o próximo passo se tornara insuportável. A dor de mudar, a incerteza do novo, a renúncia de uma dor antiga, mas familiar. A aldeia era o santuário do não enfrentado, o abrigo confortável do ainda não,
do talvez depois, e permanecer ali era como aceitar que a bruma do esquecimento é menos cruel do que o fogo da transformação. O viajante, agora consciente, compreendia com clareza dolorosa. Aquela vila era sua também, ou poderia ser. Ela existia dentro de cada um que já hesitou diante da mudança verdadeira. Não era maldade, era instinto. O desejo de repouso, mas ao mesmo tempo era uma armadilha, pois repousar antes do fim é abrir mão de um renascimento que só vem com o risco. E então, ao caminhar até o centro da vila, o viajante ergueu a lanterna para o céu cinzento. A luz rasgou as nuvens como uma lâmina dourada, e por um breve instante, a vila inteira pareceu congelar. Os rostos dos moradores voltaram-se para ele, e naquele silêncio pesado, um a um, começaram a desaparecer, não em dor, mas em libertação, como fragmentos de uma alma que se integra novamente, como partes do inconsciente que enfim foram reconhecidas. A vila não se desfez, mas ficou vazia. E o viajante, agora solitário entre as estruturas desertas, compreendia. Para seguir, era preciso reconhecer que o medo não pode ser evitado, só atravessado. Com a lanterna ainda acesa nas mãos, a luz tremeluzente refletia agora não mais nos muros da vila, mas nas paredes invisíveis da alma do viajante. Cada passo pelas ruas abandonadas era um adeus. Não um adeus a pessoas externas, mas a fragmentos de si mesmo que, por tanto tempo, haviam habitado aquele lugar como sombras. Os rostos que ele vira na chegada, o velho da sopa, a criança silenciosa, a mulher que varria sem fim, eram projeções de partes suas que haviam sido esquecidas, abafadas ou negadas. E agora, com a verdade revelada, essas partes podiam, enfim, ser reconhecidas e liberadas. A primeira a surgir foi a figura da jovem que nunca dissera o que sentia. Ela caminhou na direção do viajante, os olhos ainda suaves, mas agora conscientes. Não pediu desculpas, apenas se aproximou, tocou a mão que segurava a lanterna e sorriu com uma ternura que atravessava eras. E então, como neblina ao amanhecer, desfez-se em partículas de luz. Depois veio o velho, aquele que alimentava pombas que nunca vinham. Seus olhos traziam o cansaço de quem suportou demais, calou demais, cedeu demais. Ele olhou o viajante e, pela primeira vez, sua boca se abriu. Mas não para falar, apenas para respirar. Um único sopro profundo, como se inalasse o ar de um mundo novo. E desapareceu. Outros vieram. Um a um, cada rosto, cada gesto, cada parte não vivida, não sentida, mas guardada no subconsciente, aproximava-se em silêncio, olhava nos olhos do viajante e partia. A vila se esvaziava, não por esquecimento, mas por integração. Cada adeus era um reencontro com uma parte esquecida da alma. E ao despedir-se deles, o viajante não os perdia, ele os trazia para dentro, como memórias limpas, curadas, reconhecidas. No último instante, antes que a vila desaparecesse por completo sob a luz que se tornava mais forte, uma figura se aproximou. O próprio viajante, em versão mais jovem. Os mesmos olhos, mas sem cicatrizes. As mesmas mãos, mas sem peso. Ele olhou com profundidade. Não disse nada, mas havia um entendimento ali, profundo, silencioso, eterno. O homem que havia partido e o que havia voltado não eram mais os mesmos. E no fundo, nunca deveriam ter sido. O viajante fechou os olhos, e quando os abriu, a vila havia sumido. A neblina cessara, e à frente, uma trilha clara surgia entre vales verdes e céu aberto. O caminho continuava, mas agora, ele não estava mais fragmentado. Estava inteiro. O caminho que se estendia após a vila não era uma trilha comum, era uma espiral. Seus degraus de pedra flutuavam sobre um vazio silencioso, girando levemente à medida que o viajante os percorria. Cada passo ecoava como um tambor ancestral, reverberando não no ar, mas dentro da própria carne. Ali, no coração do vazio entre mundos, tempo e memória dissolviam-se. E então, na curva final da espiral, ele apareceu, o guardião do ciclo. Não era um ser fácil de definir. Era feito de pedra, sim, mas não de matéria morta. Era rocha viva, pulsante, coberta por veios de luz dourada que corriam como rios de energia antiga por sua pele. Tinha forma humanoide, mas os contornos estavam em constante mutação, como se o corpo inteiro contivesse fragmentos de todos os que já haviam passado por ali. Seus olhos não eram olhos, eram buracos de estrela, cheios de movimento e vazio. E sua presença carregava o peso de todas as eras vividas.
como se cada respiração sua fosse o sopro que movia a existência adiante. O guardião não se levantava, não se aproximava, ele apenas esperava, pois seu papel não era guiar, era reconhecer. E ao encarar o viajante, não fez pergunta alguma, não precisou. Seu olhar, profundo como galáxias em formação, dizia tudo. Você chegou até o fim do que conhece. Está pronto para começar? A criatura era o ciclo encarnado. Nascimento, crescimento, morte, renascimento. Era o tempo que se fecha, a ferida que se cura, o amor que retorna sob outra forma. E diante dele, todo o caminho percorrido pelo viajante ganhava uma nova dimensão. Os vales, os templos, a vila, os espelhos e as guerras, tudo fora preparação para aquele momento. Tudo o conduzira até o ponto onde o velho precisava morrer para que o novo pudesse nascer. A luz que emanava do guardião não cegava, revelava. E nas sombras que a luz projetava, o viajante via a si mesmo em todas as fases. Criança, guerreiro, fugitivo, buscador, errante, reconciliado. Todas as versões que vivera, todas as versões que negara. E ali, diante daquela entidade feita de eternidade, ele compreendia. A jornada não foi para encontrar algo, foi para se tornar algo. O guardião então estendeu uma mão, feita de pedra e luz entrelaçadas. Não exigia reverência, apenas verdade, pois ali, entre os ecos finais e os primeiros sussurros do renascimento, o ciclo se preparava para fechar e recomeçar. A mão do guardião, feita de pedra viva e luz ancestral, continuava estendida, mas não para oferecer algo, e sim para convocar a resposta que o tempo inteiro aguardava. Sua voz, quando enfim se manifestou, não veio pelos ouvidos. Ela ressoou diretamente no centro do peito, como o impacto de uma batida de tambor celeste, como o som do universo no instante em que exala e recolhe. E a pergunta emergiu. Inevitável. Incontornável. O que você aprendeu sobre o esquecimento? O viajante sentiu o peso da interrogação vibrar por todo o seu corpo. Não era uma pergunta comum, era uma sentença em forma de convite, porque o esquecimento, ao longo da jornada, havia se mostrado em muitas formas. Véu, defesa, fuga, conforto, prisão. E agora, à beira do renascimento, era preciso nomeá-lo, com sinceridade, com exatidão. Os olhos do guardião, espirais vivas de noite e criação, observavam sem pressa. Ele não buscava uma resposta decorada. Ele esperava um reconhecimento autêntico. E o viajante, ainda em silêncio, começou a rever dentro de si as camadas da jornada. O esquecimento da dor no início, que o havia levado à busca. O esquecimento de quem havia sido. O esquecimento deliberado da culpa, da perda, das escolhas. E depois, a revelação de que esquecer não era apagar, era adormecer, e que a memória não se desfaz, apenas se oculta nas partes da alma que não suportam lembrar. E então, pela primeira vez, o viajante ergueu a voz. Sua resposta foi simples, mas carregada de cada passo que dera. Esquecer é uma forma de sobreviver, mas lembrar é a única forma de viver. O guardião inclinou levemente a cabeça. Seus olhos giraram em espiral, como se reordenassem as constelações de um céu interior. A luz em sua pele vibrou mais intensamente, e então, com um gesto sutil, ele aceitou a resposta, não com palavras, mas com silêncio. O tipo de silêncio que confirma o entendimento, a aceitação. A pergunta havia sido respondida, não com teoria, mas com a própria alma transformada, porque o esquecimento, ao final, é parte do ciclo, mas reconhecer o que foi esquecido, isso é o início da liberdade. A aceitação do guardião fez com que o espaço ao redor se transformasse. O solo que antes flutuava em espiral começou a brilhar com uma luz tênue, e o ar parecia vibrar com a respiração do próprio mundo. A espiral tornou-se círculo. O círculo, um ponto de encontro, um centro absoluto onde todas as coisas nasciam e voltavam a ser. Era ali que o último desafio seria proposto, não como imposição, mas como convite, o mais íntimo, o mais radical. O guardião ergueu a mão uma última vez e, sem voz, comunicou sua vontade. Para continuar, entregue seu nome. Não era metáfora, era essência. O nome, esse som que nos define, que carrega nossa história, nossas dores, nossas glórias, nossas marcas. O nome que nos torna alguém para o mundo e para nós mesmos. Ele agora deveria ser entregue, deixado para trás, não para ser esquecido, mas para ser superado, porque toda transformação real exige um sacrifício simbólico. E o nome era a última âncora ao que havia sido. O viajante hesitou. Dentro dele, a alma lutava. O nome continha a jornada, as perdas, os encontros,
os medos. Dizer adeus a ele seria como desfazer-se de tudo aquilo que ainda o definia, mas, ao mesmo tempo, era a chave para libertar-se de todos os limites que esse nome carregava, porque renascer significava tornar-se algo maior do que aquilo que havia sido. Diante do guardião, o viajante então pronunciou seu nome pela última vez, em voz baixa, quase um sussurro, não como um grito de identidade, mas como uma homenagem, como um agradecimento. E assim que as sílabas deixaram sua boca, a luz ao redor absorveu o som. O nome desapareceu. E com ele, o peso de tudo que havia sido. Por um instante, o viajante sentiu-se vazio, como um templo após a partida dos fiéis. Mas logo, no silêncio profundo que veio em seguida, nasceu algo novo. Não uma nova identidade, mas um espaço para ser preenchido. Um campo fértil onde tudo poderia ser replantado. A alma, agora livre de rótulos, começava a pulsar com novas possibilidades. O guardião baixou os braços, e por entre os veios de sua pele de pedra e luz, floresceu uma única frase, sentida mais do que ouvida. Agora você pode recomeçar. O silêncio que seguiu à entrega do nome não foi vazio, foi fértil. Era o espaço da semente prestes a romper a terra escura. O momento entre o fim e o recomeço. Diante do guardião, a realidade começou a se dilatar, como se o próprio tecido do tempo cedesse para que algo além do agora se revelasse. A luz à sua volta se curvou, moldando-se em imagens etéreas, translúcidas, feitas de memória e possibilidade entrelaçadas. E então, o viajante viu, primeiro, o que poderia ter sido. Cenas se formavam à sua volta, flutuando como cortinas de água. Ele viu caminhos que não seguiu, palavras que quase disse, portas que quase abriu. Viu a vida que poderia ter levado se tivesse escolhido ficar, se tivesse cedido, se tivesse fugido de sua dor. Viu-se ao lado de rostos que o tempo apagou, em casas que nunca construiu, vivendo amores que não floresceram. Nada daquilo era mentira, era tudo verdade em potência, em algum lugar entre os mundos. E ao mesmo tempo, era passado. A dor não veio com as visões, apenas um lamento doce, como o toque de uma música esquecida, uma aceitação serena de que toda escolha carrega um renúncia, e que a grandeza da alma está em fazer as pazes com o que não foi, sem jamais deixar de caminhar em direção ao que ainda pode ser. E então, a luz mudou. Agora, via o que ainda podia ser, não como promessa, não como recompensa, mas como campo aberto. Viu futuros possíveis, não fixos, mas pulsantes. Um jardim plantado com gestos de ternura. Um reencontro com alguém perdido, onde palavras não ditas finalmente nasciam. Uma vida simples, cheia de presença. Ou uma travessia maior, para além da compreensão atual. Tudo era vasto, aberto, não definido, porque agora, sem o peso do nome, o viajante era tudo o que quisesse construir. O guardião observava, não interferia, era apenas testemunha. E quando as visões se dissiparam, o viajante compreendeu. O passado é raiz, o futuro, galho. E ele era o tronco, firme, presente, carregando o sopro daquilo que escolheu carregar, e pronto para florescer de novo. A última visão se dissipou como névoa ao sol, e o viajante permaneceu em pé diante do guardião, com os olhos não mais voltados para o que havia deixado ou para o que poderia vir, mas para o que agora compreendia. O ciclo que se fechava com solenidade silenciosa não encerrava um caminho, ele o ampliava. E ali, naquele instante que não era mais medido por tempo, surgiu a revelação final, não imposta, não explicada, apenas sentida com a clareza de quem, enfim, chegou ao centro de si mesmo. A memória não é uma prisão, é um mapa. As lembranças, todas, desde as mais doces até as mais devastadoras, não estavam ali para aprisioná-lo. Não eram muralhas, eram trilhas. Trilhas que revelavam o caminho percorrido e apontavam, com suas marcas e curvas, as escolhas que formaram sua essência. Não havia mais culpa por lembrar, nem medo, nem vergonha, apenas gratidão. Gratidão por cada erro que lhe ensinou o valor da compaixão, por cada perda que revelou a profundidade do amor, por cada silêncio que o ensinou a escutar o que realmente importava. As dores, quando olhadas sob essa nova luz, tornavam-se sinais, não para recomeçar o passado, mas para navegar o presente com sabedoria. E o viajante, sem nome, mas pleno,
Finalmente se sentia livre, livre de carregar as memórias como correntes. Agora, ele as levava como bússolas. O guardião recuou, dissolvendo-se lentamente na espiral de luz e pedra da qual emergira. A espiral se desfez, abrindo o céu acima, e ao longe, uma nova luz nascia. Era a aurora sobre Pandaria. Uma aurora que não iluminava apenas a terra, mas o coração de quem escolhera lembrar com amor e seguir com leveza. O ciclo estava completo, o aprendizado incorporado, e a travessia agora podia continuar, não mais como fuga, mas como retorno. Um retorno consciente à própria essência, porque quem aprende que a memória é mapa, jamais se perde. Quando o viajante cruzou os limites do círculo sagrado deixado pelo guardião do ciclo, seus pés tocaram novamente solo firme, não mais envolto em névoa ou véus do subconsciente, mas banhado por uma luz nova, suave e dourada. Era a aurora. Os primeiros raios do sol irrompiam lentamente por entre as montanhas distantes, e com eles, Pandaria se revelava em toda sua extensão, não como um mundo transformado, mas como algo que sempre esteve ali, aguardando apenas o olhar certo para ser enxergado. A luz não era apenas física, era um símbolo, uma promessa cumprida, um portal aberto para uma nova forma de presença. As árvores balançavam levemente como se saudassem o retorno daquele que agora caminhava sem o peso do nome, mas com a completude da memória reconciliada. O céu, tingido de tons âmbar e lilás, parecia respirar junto com a terra. Tudo ali estava vivo, mas em paz. Nada mais gritava, tudo apenas era. O viajante sentia nos músculos e no espírito a serenidade de quem atravessou seus próprios abismos. Cada raio de sol tocava sua pele como bênção silenciosa, e a terra sob seus pés pulsava em harmonia. A bruma que antes escondia os caminhos não desaparecera por completo, mas agora ela não assustava. Era parte do cenário, uma recordação gentil de que o mistério permanece, e que a clareza não é ausência de sombras, mas convivência com elas. Pandaria nunca adormeceu. Ela apenas esperava que o coração do viajante despertasse. Agora, a jornada externa encontrava sua equivalência interna, e o mundo ao redor, com seus vales e montanhas, suas memórias e desafios, deixava de ser um lugar a conquistar, e se tornava um espelho, um reflexo da alma de quem se permitiu lembrar, esquecer e renascer. O que era desconhecido agora se tornava íntimo. O que antes parecia hostil, agora se revelava como parte de si. E sob a luz suave da aurora, o viajante não corria, não buscava, apenas caminhava. Sabia que novas trilhas surgiriam, que novos desafios o aguardavam. Mas agora, tudo era possível, porque o mundo, enfim, havia despertado com ele. À medida que o viajante avançava sob a luz crescente do novo sol, os passos deixavam mais do que simples marcas no solo. Cada pegada parecia tocar a terra com uma reverência ancestral, como se seus pés dialogassem com o chão. E por onde ele passava, algo extraordinário acontecia. Pequenas sementes emergiam, brotando de dentro do próprio caminho, como se tivessem sido semeadas muito antes, apenas à espera do momento certo para florescer. Eram flores que não se pareciam com nenhuma outra. Algumas exalavam aromas suaves de infância e reencontros. Outras, quando tocadas, murmuravam em sussurros quase imperceptíveis, vozes antigas falando de renascimentos, de legados resgatados, de dores curadas. Cada broto era uma memória transformada, cada flor, uma lembrança ressignificada. Nada fora deixado para trás. Tudo havia sido reintegrado, germinado no solo fértil do próprio espírito. Pandaria respondia ao caminhante como se reconhecesse não apenas o corpo que a atravessava, mas a alma que agora nela habitava em pleno entendimento. As árvores pareciam inclinar-se levemente ao seu passar. Os ventos, outrora densos e misteriosos, agora cantavam melodias de celebração. O próprio tempo, que antes oscilava entre o real e o simbólico, agora fluía em compasso com os batimentos do coração do viajante. Havia harmonia, havia ciclo, e então compreendia-se. As pegadas deixadas não eram simples marcas de passagem, eram sementes, regadas pelo suor, pelo luto, pela coragem, sementes de futuro, sementes de paz. Cada passo tornava-se um gesto criador, um ato sagrado que fertilizava não apenas o mundo ao redor, mas o próprio destino, pois aquele que caminha sem negar o que viveu, planta caminhos para outros que virão depois. O viajante não sabia quanto tempo ainda percorreria Pandaria, mas agora, isso não importava, pois onde antes havia busca,
Agora havia presença, e onde antes havia dor, agora brotava flor. À medida que os primeiros campos se abriam diante do novo sol, a bruma, antes espessa como véu ancestral, começava a ceder, não em fuga, mas em transformação. Ela subia dos vales como uma prece liberada, dançando entre os galhos, dissolvendo-se em fragmentos de luz dourada. Era como se Pandaria, por fim, deixasse de esconder-se. Mas o que surgia além do nevoeiro não era um mundo resolvido, era um mundo expandido. A trilha revelava horizontes antes inimagináveis. Planícies com cidades esquecidas, montanhas onde os ecos cantavam nomes não pronunciados há séculos, rios que corriam para dentro da própria alma. E ali, entre as curvas do novo caminho, não havia certezas, apenas perguntas, novas, inesperadas, frágeis, poderosas. O viajante, agora pleno em sua travessia, não temia mais o desconhecido. Cada nova interrogação era recebida não como ameaça, mas como oportunidade. O que fazer com o que se tornou? Para onde ir? Agora que o passado não o prende, quem mais precisa ser lembrado, tocado, libertado? A dissolução da bruma não trazia um fim, trazia a continuação. O ciclo se revelava maior do que o esperado. Era como se a própria jornada, que parecia completa, agora se mostrasse como apenas um dos muitos círculos dentro de uma espiral eterna de aprendizado e reinvenção. Não se tratava mais de chegar, tratava-se de estar, de permanecer em busca, mas não com ansiedade, com curiosidade, com reverência. O céu, cada vez mais aberto, parecia prometer que o que viria não era menos intenso, apenas diferente, porque não há fim verdadeiro para quem caminha com o coração inteiro. Há apenas pausas, há apenas recomeços em outras formas. E assim, com os pés firmes, a lanterna adormecida ao lado do peito e o olhar sereno, o viajante seguia. Sabia que não precisava de todas as respostas, pois agora ele aprendera a viver com as perguntas. Quando os últimos vestígios da bruma finalmente desapareceram e Pandaria revelava-se em sua plenitude silenciosa, o viajante sentia a alma repousar num estado que não era fim nem começo, mas presença. As árvores, agora vibrantes sob a luz dourada, pareciam balançar em ritmo com sua respiração. O mundo não mais sussurrava enigmas. Agora cantava em murmúrios calmos, como se lhe agradecesse por tê-lo percorrido com sinceridade. E foi nesse instante de quietude absoluta que ela falou. A voz, suave, familiar, impossivelmente íntima, não vinha de fora, ressoava dentro. Era a mesma voz que o chamara quando tudo começou, lá no véu entre o esquecimento e o pressentimento, aquela que o guiara por entre folhas molhadas, por entre templos e ruínas, que sussurrara nas águas do lago e no silêncio da vila. Ela não pertencia a ninguém, ou talvez pertencesse a todos que já caminharam em busca de sentido. Você se lembra agora, ela disse, mas lembre-se, o ciclo não termina, ele apenas dorme. O viajante fechou os olhos, sentiu um calor leve percorrer o peito, como se abraçado por algo que não tinha forma, mas que conhecia profundamente. A voz continuava, suave como o vento no cume de uma montanha ancestral. Quando você esquecer de novo, eu estarei lá, em outra era, em outro nome, em outro corpo, mas com a mesma essência, porque Pandaria não é um lugar, é um estado de alma, e você sempre retornará quando estiver pronto. As palavras não exigiam promessa, apenas deixavam um rastro, um eco sutil entre as memórias que ainda viriam. A voz não se apagava, ela se acomodava dentro do peito, como uma centelha pronta para reacender o chamado, quando o tempo, mais uma vez, girasse. E assim, com o coração cheio e leve ao mesmo tempo, o viajante compreendia que não havia despedida verdadeira. Havia apenas distância entre os ciclos e reencontro, sempre. Com o sol completamente desperto sobre os campos outrora cobertos por bruma e os últimos ecos da voz se dissolvendo no silêncio restaurado, o viajante parou no alto de uma colina. Dali, Pandaria estendia-se em toda a sua vastidão. Montanhas azuis que tocavam o céu, florestas que sussurravam histórias ancestrais, rios que brilhavam como veias de luz viva. Era um mundo palpável, sim, mas ao mesmo tempo, era algo que jamais poderia ser aprisionado em mapas, nomes ou fronteiras. Porque Pandaria não era um lugar, era um estado de alma. Não havia portões que conduzissem até ela, nem caminhos seguros. Apenas o chamado silencioso, sentido em noites insones, no vazio inexplicável de dias comuns, na saudade sem objeto que às vezes paira sobre o peito. Era nesses momentos,
quando o mundo externo perdia o sentido, que a trilha para Pandaria começava a se revelar, não sob os pés, mas dentro, sempre dentro, e era por isso que poucos a encontravam, porque ela só se deixava visitar por aqueles que estavam prontos, prontos para lembrar o que havia sido esquecido, prontos para soltar o que foi retido, prontos para renascer, mesmo que aos pedaços. A verdadeira geografia de Pandaria era feita de emoções, seus rios de lágrimas já choradas, suas árvores de memórias reencontradas, seus ventos de segredos revelados, e seu céu, seu céu era feito do que ainda pode ser. O viajante compreendia naquele momento que voltar a Pandaria não significava refazer o mesmo caminho. Significava estar disposto a escavar outras profundezas, a confrontar novas verdades, a escutar outros sussurros. E sabia, com a certeza que só o espírito pode carregar, que um dia retornaria, em outro ciclo, em outro corpo, com outra dor, com outro nome, ou sem nenhum, mas sempre com a mesma alma, pois Pandaria não se encontra, ela se desperta, e ela desperta quando se está pronto. O sol, agora alto, banhava Pandaria em uma luz silenciosa e dourada, mas o viajante já não olhava para fora, seus olhos estavam voltados para dentro, onde o verdadeiro território fora cruzado. Ele sabia que era hora de partir, não porque havia terminado, mas porque havia compreendido. A jornada não exigia permanência, exigia aceitação, e aceitar significava retornar, levar consigo o que fora encontrado, integrar. Ao dar os últimos passos pela trilha de volta, cada som da floresta, cada toque do vento e cada sombra projetada pelas árvores pareciam diferentes. Tudo era o mesmo, mas tudo mudara. O que antes parecia mistério agora era memória viva, e a memória, quando aceita, deixa de ser fardo, torna-se lar. As dores não haviam desaparecido, mas haviam se transformado em contornos suaves de um mapa emocional que agora guiava, não punia. Na beira do limite onde Pandaria dissolvia-se no mundo desperto, o viajante parou, respirou, e ouviu pela última vez aquele sussurro familiar. Agora não mais vindo de fora, mas de dentro. Lembrar não é voltar, é reconhecer e seguir. A sensação era de abraço, de acolhimento completo. O corpo repousava, mas era a alma que se acomodava, finalmente, em si mesma. Nada mais precisava ser resolvido, não agora, não de uma vez. Bastava permitir que as camadas de tudo o que fora vivido repousassem como um cobertor de histórias reconciliadas. Pandaria continuaria ali, invisível aos olhos, inacessível aos mapas, mas viva nos corações dos que ousam atravessar seus próprios véus em busca do que foi esquecido. E esses, mesmo ao retornarem ao mundo comum, jamais seriam os mesmos, porque no fim, toda jornada para dentro nos muda para fora, e toda lembrança, quando enfim abraçada, torna-se o mais profundo aconchego. Boa noite, viajante.